exposições, lembram de você, se lembram de você e te chamam, né, para uma exposição. Né? Posso falar do caso do Marco Antônio Vilaça, um dos finalistas do Marco Antônio Vilaça. Passado um tempo, uma curadora lá fez uma curadoria de imagem, ela recebeu falou 2020. Foi recente. Agora, 21, agora, né? 2020. O Vilaça foi em 19, 2020 ou 21, né? Não, foi agora, 21. E aí ela chamou, entendeu? Aquele seu trabalho, que ela viu lá, não sei o que, chama, entendeu? Para participar dessa exposição. Então tem coisas que funcionam assim, você apresenta, não tem que ter medo. Porque se você entrar numa de teoria conspiratória, você já tem carta marcada, porque quem vai fazer o teste sofá que vai ganhar, quem vai entrar. Se você entrar numa dessa, você não vai para lugar nenhum. Fica dentro de casa, acabou. Não, artista tem que se lançar para o mundo, vai lá e faz parte, entendeu? Assim, tudo pode acontecer. Falar em mundo, isso está no mundo, está em galeria, está vendendo. O Davi esteve comigo, a gente chama da Gringa, né? Paris. São muitas galerias. Tem duas que eu gosto sempre de citar, que é mais ligada a street art e grafite. De Lavomatic, é uma que é para pegar o pessoal mais da base mesmo da rua. Você quer chegar em Paris, na street art, um bom caminho é você ler Lavomatic, um quarteirão, né? Depois, aí tem a itinerância. Essa aí pega o top da street art no mundo. Aí é trabalho consagrado, os caras bravos mesmo, e é muito caro. Mas tem galeria para todo lado. Aí tem galeria de, como dizia Hélio de Sica nos anos 60, de acrílico, né? Tudo acrilizado, agora joga umas resinas. Mas tem um ponto que eu queria pegar contigo, você também experimenta essa curadoria, né? Você tem público formado. Eu fui visitar o castelo, não lembro o nome agora, onde ficou a rainha, ficou presa. Constrangedor o espaço que ela ficou, tinha um vigia dentro do aposento dela e um outro vigia do lado de fora. Aí você visita tudo ali, na hora que você sai tem uma bancada enorme de livros para o público infantil, para conhecer a história da França. Aí fomos numa exposição, várias exposições lá no Gran Palais, se não me engano, né? Publicação de street art, muita coisa. De livrinho de 5 euros a 50 euros, 100 euros, com policromia. De modernismo, moderno, contemporâneo, arte conceitual, a publicação é muito grande. Então você tem uma formação de público que a gente não tem aqui. Você não conhece, é muito difícil. Hoje na internet você vai conhecer um pouco mais quem foram os neoconcretos, mais uma publicação sobre neoconcreto. A grande massa, qual é o nome daquela coleção que foi vendida para o Texas mesmo? Neoconcreto. Não. Nós perdemos. Não, mas é para eu perguntar para você lembra. Nós perdemos uma coleção do neoconcreto, se eu não me engano, do Texas, e lá eles fizeram vários seminários para entender quem são os artistas neoconcretos e o que é o neoconcretismo. Aqui, se a gente falar em neoconcretismo, não estou afirmando que o neoconcreto seja importante, mas o design brasileiro. Pois é, o design brasileiro ele surge dos concretos que ganhavam dinheiro trabalhando com publicidade. Depois vai vir a EJA, não sei o que, não sei o que lá. O Paulo Roberto Leal trabalhava em banco. O Oswaldo Carvalho trabalhou em banco. A gente não tem a formação de público. Então o cara vai comprar aquele rapaz lá que diz que é grafiteiro, que tem um abraço assim, mas também tem um quadrinho desse tamanho, tem um coraçãozinho assim. A moldura custa mais caro que aquele próximo, mas ele bota a arte dele na calcinha, na cueca e tudo, todo mundo sabe, então não precisa dizer. A gente não tem informação. Então o Novo Rio, nesse ponto que eu vou deixar, o Novo Rio, ele não sabe o que vai comprar. Na minha época,
O decorador chegava ali, o cara comprou um apartamento, sei lá, Beira Solto, o pai de cara aí o cara tem dinheiro, mas não sabe o que vai botar ali. Eu vendi bem com o cara sabe isso. Aí ele viu um monte de quadro, falou, isso aqui tá muito triste, não quero não. Falei, então tá, tira tudo que for quadro triste, bota tudo que for quadro colorido. O valor é o mesmo. Ou seja, falei muito, não sei se o Davi quer comentar, mas não, foi um entrevistado. A formação de público a gente não tem. Para quem viveu a gringa, você também, as crianças vão aos museus antes de abrir o museu para o público. Engraçado que você falou a questão da arte agora, das pessoas terem acesso, né? Aí me veio a questão do kit, mas que hoje a gente está voltando a um processo contrário. Está entendendo? Porque a arte está encarecendo muito. Está encarecendo muito, quer dizer, se distanciando muito do kit. Mas encarecendo. E aí o grafite, que você falou do grafite, que está muito caro também, entende? Galerias que estão se especializando no grafite, que é uma coisa que veio na Europa rua. tem muito, né, isso? É louco isso. Que é diferente. Não, era dentro desse assunto galerias, não sei o que e tal, porque o que eu queria chegar é o seguinte, dentro dessas galerias, desses artistas, a gente tem um cenário, vou falar de Brasil, mesmo que muitos aqui tenham mercado lá fora, assim, mas dentro do Brasil a gente tem um número muito restrito de pessoas com muita grana, um número imenso de pessoas sem dinheiro nenhum, né? Quase todos os brasileiros, né? Na corda bamba, assim, se parar de trabalhar mês seguinte já tem problema. E uma classe média que, no geral, tem preferencialmente um carro que é até desproporcional à própria casa. Se você tem um carro que às vezes custa quase o preço da sua casa ou mais, assim, uma coisa que é meio difícil então o artista ele fica restrito, né? Então é muito difícil porque você tem um número muito reduzido de pessoas, e isso eu já escutei até de uma curadora, né? Tem um número restrito de pessoas que podem e querem comprar seu trabalho, e um número de pessoas gigante que podem até amar seu trabalho, mas eles não têm condição, inclusive o próprio artista. A maioria dos artistas que eu conheço não tem condição de comprar o próprio trabalho, sabe? Chegar e falar, não, essa exposição aqui é minha, eu vou comprar ela de mim mesmo. Não tem, não dá. O artista não faz isso. Mas se quiser também não vai poder. Se quiser também não vai poder. Alguns artistas já estabelecidos com alguns anos, de repente algum trabalho que aparece e tal, e ele tem uma certa afeição pro trabalho, ele vai lá e compra o trabalho. Conheci vários. Conheço, estão vivos, né? Não vi, fazendo isso. Conheço já. Mas, não, os estabelecidos sim. Isso você não pode falar de uma... Entendeu? Assim, se você fala de exceções, parece que a exceção é uma regra, e não é. Entendeu? Então você tem um grupo de artistas jovens, estão começando, não tem condições de muita coisa, entendeu? Ok, é assim. Esse grupo também, vão sair alguns, cara, que vão se chamar assim. Você não pode querer que um grupo de, sei lá, quantos se formam, quantos decidem a forma de dizem, agora eu sou artista. Acontece, pô, eu também. Um dia eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Muita gente que eu sempre escuto, né, fala de artista, e não, porque quando eu era pequeno, minha mãe me dava, não sei o que lá, meu pai me levava no museu, não sei o que lá. Em casa não tinha isso. Eu fui no museu grande, na escola. A escola vai pra escola, entendeu? Então não é uma coisa assim, tá cheio de gente. Esse bando de gente que você vai encontrar, tá aí, tá na luta e tal. Você vai ter uns poucos, a gente sabe que é assim, sempre foi assim. A gente falando dos excluídos por causa do trabalho, não sei o que. Eu tava olhando ali a pintura do Chagall que tá ali na capa, aquela capa azul ali atrás. Você imagina isso lá, foi, pô, o cara vai escrever sobre isso, cara, é a mesma coisa, você não sabe. Sei lá, 150 anos depois, é só. Você tem que vender o Estado para comprar um negócio. Entendeu? Uma coisa assim, desse nível. E essas preferências, assim, de comprar o carro, ou comprar roupa, ou fazer a viagem, tá no gosto. É isso. Essas coisas de arte, você tem que querer conviver com aquilo. Né?
muito mais. Não é só dizer porque, não tenho preparo, não sei o quê. Pô, muita coisa acontece. O Darcy, a educação no Brasil é um projeto, vai do ralo, não dá certo, entendeu? Então, é uma ideia assim, funciona desse jeito. Imagina para as artes. Se funciona para coisas muito mais importantes, imagina para as artes como é que funciona. Entendeu? Então eu quando comecei, eu não lembro de um grupo de artistas que estava comigo. Né? Eu pelo menos estava pensando, você é artista. Cara, outra pergunta disso. a maioria está até de fora. Não, verdade é que, assim, Niterói tem um poder aquisitivo alto. Isso aí é claro. Aí as galerias de arte, poucas sobreviveram, como a Cândida Boechat, que expôs Juarez Machado, depois eu fui gerenciar, expôs o Rubem Ludolfo, o Palatinic, o Zaluar, não vendeu. Aí eu fui vendo, as galerias não sobrevivem. Por último, o Sérgio Gonçalves abriu uma galeria no quarteirão da Praia de Caraí, Alma 100. Sim, não deu certo. Alma 100, não deu certo. Aí eu fui conversar com o secretário de desenvolvimento da prefeitura, eu já tinha resposta. O pessoal não compra aqui pela grife, vai no Rio. Então ele vai comprar vestido, vai comprar móvel, vai comprar não sei o quê. Ele tem dinheiro para comprar. Mas ele quer comprar no Rio. O Aurélio Flores, ele tinha uma livraria maravilhosa na Tavares Macedo. Ele estava almoçando uma refeição por dia para manter, como dizia Juarez Machado, a puta da livraria aberta. Aí ele foi trabalhar na Leonardo da Vinci. Aí todos os clientes dele compravam lá na Leonardo da Vinci, não aqui. Então eu acho que tem um problema, que quando o Davi fala, tem dois problemas. Primeiro é o capitalismo mesmo. O negócio novo. O Davi, na hora que estourar, o cara vai vender ele e pelo dinheiro que ele vai valer, não pelo valor que ele tem de fato. Davi, quando vocês me levaram para a rua, aí eu vi um mundo diferente. Você tem história da arte, tem um professor, Isabel, e você tem a história da street art. O povo se encontra mais, o público se encontra quando ele vê uma pintura na rua. Se o Oswaldo puser pintura na rua, ele não precisa assinar, mas vai ter identificação pelo que ele faz. O Badia, pelo que ele faz, se puser na rua, eu já pintei concreto na rua, pintar concreto é geometria concreta. E o povo se identificava ali. Lá em Ipanema queriam comprar. Pô, me amarrei, vou levar lá para Búzios. Porque não tem, eu acho que o Davi pegou uma coisa que eu também vejo. Esse acesso começa a afunilar muito quando vai para a galeria. E o valor da obra, ele começa a ser, como é que chama? Em bolsa de valores, assim, as ações que estão no topo. Eu acho que é uma cotação. Quando a gente está falando, a gente está falando assim do público. Eu estou puxando para o público. O artista pinta não para si mesmo. E não pinta para ficar rico. Alguns pintam e ficam ricos, porque ele quer ficar rico. Mas se eu, como diz o Bukowski e outros, se eu não fizer arte, eu morro. Ou enlouqueço. Aí já pegando o gancho, Oswaldo, você foi para. Não, estou continuando. Você foi para a rua. Aí você começa a identificar os pichadores. A arte na rua. E os caras começam a ver a sociedade com um problema enorme com pichação. Pichador tem que morrer. Antigamente quem tinha que morrer era terrorista e maconheiro. Agora é o pichador. Mas você traz para dentro de um espaço de discussão a pichação, que é uma cultura de rua. Não sei se o Davi quer acrescentar, eu espero que ele responda. Não, queria fazer outra pergunta em outro viés. Então vai lá. Porque... Não, se ele não quiser... Não, a minha foi quase uma intervenção. Não, é porque... Mas fala depois da pintura da rua. Dentro dessa figura do artista, assim, se teve um marco, se foi um processo, se caso tenha sido um processo como esse processo do quero ser um artista e do sou um artista. Boa, essa pergunta é mais interessante.
Pergunta A minha bem preocupação interessante. pode- Porque ela pode serve ser. não só para nós, né, mas serve para qualquer um que possa estar ouvindo aí, que possa estar pensando nisso. Não houve um momento que ele dissesse assim, quero ser artista. Tinha um momento que eu dizia que eu quero fazer arte. Entendeu? Eu não tinha noção se eu era artista, eu sabia o que eu queria fazer. Eu sabia se eu ia dar conta de fazer aquilo que eu queria fazer. Entendeu? A partir do momento que eu percebo que eu consigo fazer aquilo que eu queria fazer, eu me considero um artista. Bom, né? Então funciona um pouco, é mais por esse viés, olha só. Eu quero fazer aquilo, eu gosto de fazer aquilo, eu me sinto bem fazendo aquilo. Então o meu projeto funcionou, eu acho que vem funcionando até hoje, porque eu faço o que eu gosto, o que eu quero fazer no dia, né? Minha conversa é muito clara dentro da galeria, né? Do trabalho desse conceito. Como é que vai vender, né? Como é que passa? Estou pensando nisso, vou fazer para poder vender. Não. Entendeu? A questão da venda já não é mais a minha preocupação, está lá com quem faz isso. Né? E que olha e diz, não, eu faço isso. Ponto. Né? Não era a outra parte da pergunta se isso se deu por um processo ou se você lembra um marco muito específico do tipo, porra, deu certo e agora me sinto fazendo eu arte. achei que deu certo, sabe? É um negócio que eu todo dia estou reafirmando. Não é um negócio que assim, eu já sou, já posso me encostar aqui e esperar. Eu acho que não. Estou sempre correndo atrás da bola lá para fazer o gol. A conversa que eu tive uma vez com o Badia foi isso. O Badia teve uma visão que eu mesmo não tinha, sabe? Esse negócio de fazer arte, de querer estar lá para fazer o que eu quero fazer, o que eu acho que eu faço melhor. Né? Tem gente que no meio do processo, eu acho que tem isso, né? Eu entendo esse processo, esse caminhar todo. Durante esse processo, várias coisas muito legais aconteceram. Não porque eu ganhei o prêmio, entrei no salão, fiz uma exposição importante, mas porque eu estava em determinado lugar e aquilo estava acontecendo naquele lugar, que foi um período, por exemplo, no Museu do Ingá, que o Wilson também participou da reabertura da oficina de escultura do Museu do Ingá. Foi algo assim, cara, maravilhoso de fazer, de estar naquele lugar. Entendeu? E aquilo não é uma coisa que está no meu currículo, isso aqui que é importante para ver. Está na formação, sabe? Na minha formação. Lidar com aquela. Que é uma turma grande, sei lá, acho que 20 pessoas. Para mais, porque se você contar as outras oficinas abertas, aquilo era uma efervescência, aquilo estava acontecendo. Isso era legal, isso era uma coisa que me inspirava a fazer mais, a procurar mais, entendeu? O contato com os outros artistas diretamente. Está ali do lado do cara, o cara está desenvolvendo e você se envolve naquilo e ele também dá outro tapa no teu trabalho. Foram 2 anos, da metade de 2005. Eu saí porque eu fiquei em São Paulo, eu queria continuar. Então é algo que não vai aparecer assim, exposição que eu fiz, não. É algo que eu estava lá, eu queria estar lá, eu queria participar daquele movimento. Isso não vai aparecer em livro nenhum, isso não vai estar numa linha de currículo, entendeu? Isso está na história que eu estou te contando. E que eu não sei se as pessoas, aqueles que pretendem ser artistas, vão se dar conta. Porque quando você é jovem, está começando naquela coisa, na ciência, está começando aquilo ali. Você tem essa pressa. Você falou, quero ficar na galeria, quero vir trabalhar no Rio, já quero ir para o mundo, já quero estar em todos os lugares, quero ocupar tudo, e isso não vai acontecer para todo mundo. Então, é uma área que você tem que estar assim, preparado para o não, sabe? Para rejeição, né? Um olhar duro. Você, né? Cara, o artista é ego e afetação muitas vezes. Entendeu? Ele acha que ele está sendo vilipendiado, que ele está sendo passado para trás. Né? Como ele falou dos artistas de rua, né? Uma coisa marginal. Então, eu não sei se você concorda ou não, mas tem hora que eu acho que pior do que o olhar duro é o olhar desinteressado. Assim, uma coisa que o desinteressado. Mas sabe o desinteressado? Ele é ele não é um todo, ele é Pro cara que manda pra mim dizendo, pô, isso que você fez é ruim, não sei o que lá,
Pô, passaram 10 falando bem, por que eu vou me prender? Mas nesse ele é que o tá duro, falando, ele não é né? o que só passou. Oi? Mas ele é o duro, ele não é o... Cara, ficou, tá bom, cara. Aí você acha, legal, bacana. Eu tenho Siga mais a sua perguntas, mas eu vou vida, embora. siga a minha, entendeu? Aproveitar. O Badia tá quietinho ali. Agora pra variar, né? vamos provocar. O Badia, na resenha dele, ele queria só tocar. Eu falei, não, Badia, você tem que falar, depois você toca. é? Mas vocês têm uma parceria de performance de música, né? Comenta um pouco, depois ele comenta para você falar um pouquinho também. Então, Porque eu acho que você provoca e convida o é Oswaldo. legal porque o Oswaldo é um artista, claro, e ele tinha essa relação com a música, tocava baixo, mais jovem, então esse meu projeto tem a ver com artistas que tocam. E o Oswaldo se adaptou muito bem, fora o trabalho de curadoria que ele fez para mim, foi maravilhoso, lá na trilha. Então, não tem nada a ver com música, eu ia perguntar. Oswaldo, você acha que o Candice foi o primeiro artista a conceituar na arte? Cara, Pegou você. sei, né, cara? Você vai pegar coisas, a gente tem esse marco, né? Por isso que ele faz essa passagem, a gente tem isso. Mas depende do que a gente vai chamar de conceituar, né? O que a gente vai colocar. Porque quando, sei lá, os maneiristas, o cara começa a distorcer aquilo, mudar aquilo. Cara, criou um conceito novo. Não, Entendeu? pois é, porque como você é um cara que está muito ligado no texto, sua primeira fase, seus primeiros 10 anos, eu fiquei pensando nos artistas que estavam ligados em texto, né? E o cara mais perto que eu lembro é o Kandinsky. E o Kandinsky tinha relação com a música, né? Ele Pois sempre é. tem funcionado com a música. É. No primeiro momento que eu estou fazendo essas pinturas de popular, eu fazia uma coisa, eu deixava o rádio ligado em qualquer, eu deixava lá, não pensava nisso. Enquanto estava trabalhando a pintura, vi uma música, e aquela música tinha uma frase, e eu entrava com a frase no meu trabalho. Sabe, aquilo falava um negócio, vou pegar o livro aqui, sem saber qual é, pegar e tá a frase ali, aquela frase. Muitas vezes entravam coisas assim, bem interessantes, sabe? Então, eu acho que nos momentos dentro da nossa história da arte, os artistas dão uma curada, fazem um negócio assim, sabe? Sempre gostei muito de... Ainda hoje mesmo, outro dia eu estava achando que de novo, no El Greco, aqueles braços, para vir, de construir essa mudança. Eu acho sensacional. E quando eu estava fazendo a pintura dos negacionistas, essa que o embaixador colocou, né, de frente e tal, eu fui estudar como é que ele tinha feito aquele crânio, né, da revolução, aquele se aberto e tal. Aquilo é revolucionário. Ninguém fazia um negócio daquele. Ninguém fazia um negócio daquele. E o Coldplay também, né? Não, a gente está falando de coisas mais antigas. Não, o Candice, que ele falou do Candice, tem o Coldplay. Mas eu estou falando, né? sim, Eles dos conceituaram. anteriores aos modernos. Os modernos, tudo é praticamente revolução, né, cara? Tem um conceito para fazer um trabalho, tem uma ideia. Se você pegar um cubista, tem um conceito para fazer eu aquilo. estava pensando na relação do artista com o texto, sabe? Por exemplo, você não vê os textos do Monet, você não vê muito os textos sei lá, do Rembrandt. O Candice, para mim, tem a peguei ideia essa- Eu nem sei se eles deixaram, entendeu? Não sei Pois se é. tem. Igual o sempre Van Gogh, fiquei que deixou as cartas, né? Quanto você pode pegar, mas não é um texto, sabe? Não, é uma conversa com o É uma irmão. conversa com o irmão. Mas tem algumas reflexões ali dentro. Acho que é o modernismo, você que é debruça sobre a história, o modernismo é que começa a produzir os textos naqueles manifestos. Né? E arte conceitual que cria essa grande importância do texto, do conceito para cá. Na época da Bienal, que tinha a arte conceitual, uma aula com o Frederico Moraes, eu falei assim, agora a gente tem que ir de cadeira de rodas, porque tem muito texto para ler. Tinha uma coisa que você tinha que ter paciência para ficar, né, lendo. E nem sempre está contextualizado. Tem coisas assim, você vai ver uma apresentação como uma Bienal, uma missão coletiva, assim, muita coisa.
nem sempre se consegue contextualizar, sabe? Eu percebo isso, né? As pessoas zen e tal, elas veem coisas distantes. Elas não conseguem ver um conjunto. Sair de lá com aquele conjunto, tudo que elas viram, dizendo, pô, é isso. Isso quase não tem, sabe? O cara sai falando, pô, eu vi um trabalho do fulaninho, lembra do trabalho do fulaninho. Como a gente falava a primeira que eu me lembro, do Anish Kapoor, não sei se foi em 96 ou 98, que ele ficava dentro de um aquário. Aí tinha aquele lançador de prato, né, pra quem pratica tiro, só que eram umas bolachinhas assim de leite. Não sei se era cera, uma Cera vermelha. que atirava no vidro, onde você está passando, no corredor você está passando, né? Aquele vidro aqui, daqui a pouco está passando, pau, aquele história, tu, né? Foi, para. Então, aquilo marca. Mas será que o conjunto, né? Tudo que foi apresentado, toda aquela ideia do curador, será que chegou? Será que alcançou? Essa é uma parte difícil, não é fácil das pessoas captarem tudo. E aí eu já não acho mais que é uma questão só de ensino, de formação. Porque a gente não tem dimensão, é uma coisa que a gente está tentando. Eu acho que a Bienal de São Paulo faz esse papel muito bem. Ela nos ajuda a dar esse passo adiante, sabe? Como ele perguntou, tem uma questão importante. Eu acho que eu só perdi uma nesses anos. Antes de devolver a palavra para o Davi, você está falando do texto, ele falou um momento ali, que eu vejo sempre a semiologia, e me interessei porque eu acho que eu, quando produzo arte, estou comunicando, mais pelo caminho da arte como comunicação. Aí você tem um texto, você tem um estudo, tem um embasamento, tem um conceito, mas quando você mostra uma imagem de Saci Pererê, quem tem na história o fundamento de Saci Pererê vai ler Saci Pererê, vai ter a lenda. Mas quem não tem conhecimento, não tem esse conceito, vai olhar, é um negro amputado com um cachimbo esquisito, um chapéu gaiato. Chapéu de Papai Noel. Papai Noel. Então, que ele falou assim, a leitura vem muito, isso é um pouco de fenomenologia, que eu não vou muito fundo, mas é um pouco da leitura que vem através de uma consciência de bagagem. O olho que vê, ele tem um pouco, ou muito, eu acho que tem muito, porque senão, nesse bate-papo lá com a Glória Ferreira, a gente falava de um trabalho do Eric Seca, que está na Tente. Aí os caras ficam maravilhados, Eric Seca, né? Unanimidade. Quando foi, olha só, quando bate berimbau, quem já fez capoeira, ou quem é brasileiro, que tem sangue negro, o sangue vai mexer. Agora o berimbau não vai tocar tanto no irlandês, está mais acostumado. Eu acho que aí tem, sim, nessa biologia, o significante, o significado. E cada um vai fazer a sua leitura de acordo com a bagagem que você tem. Tudo na vida. As leituras são feitas com vivência. Né? Então, qual é a vivência que você tem? Só de andar por rua ou você tem um costume de ler, de ver filmes, ouvir outras músicas, vivenciar, ir a exposições, ir ao teatro? O que você bota pra dentro? Eu substituir você? Você tem que botar essas coisas pra dentro pra poder então bater nesse Nem você indicador valeu. mental e poder jogar alguma coisa pro mundo, né? Não dá pra você ter... Mas infelizmente as pessoas hoje só recebem, né? E elas não analisam muito o que elas estão falando. Elas falam como a gente estava discutindo antes, né? Falam umas coisas, o cara né? O acusador, o promotor é o juiz. Ele determina que você é isso, e ponto final. Não conversa contigo, não procura saber por que você faz o que você faz, como é que isso se deu, de onde você vem, como é que é. Não, ele já te acusa e pronto. Você é isso. Horrível. Né? Ok. Se você vê o mundo dessa maneira, né? Porque você fala muito do que tá. É aquela história, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando o sujeito ele sai te atacando, sai falando um monte de coisa sem nem sequer te conhecer, falar contigo, perguntar, no mínimo, né? Pergunta. Cara, pô, isso assim, isso assim, isso assim. Não, já vai direto dando pé na porta. Ele se acha, né? Se acha, não tá em lugar nenhum, né? Você não tava em lugar nenhum.
gente está nesse momento no país que está meio assim, né? E até as pessoas que pensam que são pessoas descoladas agem como pessoas irracionais, Colados. É. Você já participou de alguma Bienal em São Paulo? Não, Bienal de São Paulo. Você acha que isso para você é importante? É nesse sentido, é sentimental, Sim. né, em primeiro lugar, mas eu acho que é sei lá, uma possibilidade, sim. Mas chega a ser um objetivo ou não? Cara, eu não trabalho pensando nisso, né? É o que eu falei, eu trabalho pensando se o que eu estou fazendo eu gosto de estar fazendo. Não. Tem que fazer sentido em primeiro lugar para mim. Eu tô te perguntando porque, não sei se o microfone tá captando, mas já tem. Porque como eu pinto na rua, eu sempre tive um objetivo muito grande de pintar uma empena de prédio. Só que de uns tempos pra cá, a empena de prédio passou a ser usada como moeda de troca, de visibilidade. Então você vê pessoas que vão ser lançadas, né, na arte de rua, através de empena, recebem um valor irrisório para alguém que está arriscando até a vida ali, né? Porque é tudo muito seguro. Dependendo das condições de segurança. É seguro, mas acidente acontece até com quem está seguro, sabe? A Fórmula 1 tem N coisa, o Ayrton Senna entrou na curva errada e era o Ayrton Senna, não é? Ou seja, ninguém está imune. Arrebentou o carro. Oi? Arrebentou o carro dele. Então, por um valor assim, você olha, chega a ser deboche, sabe? E aí esse objetivo meio que se esvaiu, por isso que eu tô te perguntando nesse sentido, como eu achei muito interessante esse primeiro impacto seu de ser na Bienal, porque nesse ponto eu me identifico muito, porque quando eu entrei na faculdade eu tava ouvindo um monte de gente falar assim, de exposição de Monet, centro cultural, museu, e eu nunca tinha ido nada, assim, completamente, vou usar a palavra burro, eu sei que é inadequada, né? Eu me sentindo um burro nesse meio, né? E aí me pareceu que esse marco da Bienal ainda é muito precioso, e como você vê essa relação hoje? Eu acho que, sabe, eu não gosto disso, né? De pensar assim como um fechamento. Não como fechamento, Né? mas Eu não gosto, né? Mas eu acho que seria natural. Tantas coisas já me aconteceram nesse meio, você vê. Você não tá nem esperando, aí você um dia tá expondo, sei lá, no MAC, fazendo informar, no passo, sei lá, uma filaça, exposição na galeria, porque tá muito legal, assim, um apoio muito bom da galeria. Pô, caramba, sabe? Não é só uma questão, não, vou fazer assim, toca aqui, tá. Não, tem um trabalho envolvido nisso, há um envolvimento da equipe, gostarem do seu trabalho também, né? O que você faz mesmo, como você faz, como você decidiu fazer, e aí, porque aí eu entendo que assim, é uma espécie de reconhecimento do que você vem fazendo, olha, para mim está dizendo, então é isso mesmo, sabe? Tem gente gostando, eu vou continuar fazendo o que eu gosto, e acho que isso seria não só para qualquer lugar, qualquer Bienal no mundo inteiro, para qualquer outra exposição. Quando alguém, sabe, é meio que eu ouvi de uma artista falando isso, que essas coisas são todas importantes na sua, que determinam muito do seu valor de mercado, né? O valor de mercado aí, a obra, né? Que vai constituir a obra, o que vai valer realmente são que exposições você fez, quando você andou, o que você andou produzindo, como é que era isso, tá? É isso que no final das contas vai contar. E não ficar chorando e reclamando de desse. Pô, vai trabalhar, cara. Sim. Mete as caras, cai dentro. Entendeu? Cai dentro. Eu vejo muita gente reclamando de coisinha, sabe? Porque eu não sei o quê. Pô, cara, cai dentro, vai trabalhar, mete as caras. Acredita. Né? Você não acredita em você não mete as caras e fica falando mal dos outros. Não vai dar certo. Então, meu trabalho é aí dentro, Oswaldo, desculpa te interromper, mas na verdade a pergunta não é para você. Não. É para todos. Não. Você é o representante hoje. Mas não é nenhuma pergunta, é uma provocação, porque eu aqui. Não, é uma provocação verdadeira. Você falou muito na Bienal, Luiz falou na Bienal, Davi falou na Bienal, todo mundo falou na Bienal. Entre outras coisas. Não, mas a Bienal foi. A Bienal foi o tema mais. Não, foi o tema mais falado aqui.
fico. Não vou dizer que é o epicentro, mas foi o mote de muita discussão aqui. Niterói é uma cidade com 150 quilômetros quadrados, mais ou menos 140 e poucos quilômetros quadrados. Nós temos centro dos Correios, Carlos Couto, Museu Lingá, Ari Parreira, Antônio. Hein? Antônio Antônio Parreira, me ajuda aí, mano. Pascoal, Janete, Jambeiro. Proporcionalmente, eu acho que Niterói é a cidade que mais equipamentos de cultura, de exposição por metro quadrado e por habitante possui. Posso estar errado, mas eu duvido que nem o Rio de Janeiro bate a gente, talvez São Paulo. Talvez. Não, é porque São Paulo... São Paulo é... Não, é porque eu sou mais Niterói, entendeu? Eu acredito na filosofia de Niterói sempre à frente. E se São Paulo passar, a gente constrói mais para passar São Paulo. A minha provocação é: Niterói não caberia uma Bienal? Olha só. A todos, tá? Provocação não Então eu só. vou começar, depois o pessoal passa aí que eu vou. Porque nós temos. O caso é o seguinte: o que adianta você ter 10 equipamentos na cidade em que 2 funcionam para valer? Você tem que pensar nisso. O que funciona para valer em Niterói? Entendeu? Qual desses espaços paga para o artista estar lá fazendo trabalho? Nenhum deles. Nenhum deles. O MAC Mas teve. funciona, tá bom, não paga. Mas tem alguma coisa lá que você chega, pô, não tem uma estrutura que eu posso entrar aqui e fazer uma exposição. Márcia, você que é especialista nisso. O MAC começou, ele teve o primeiro e o segundo artista pesquisador. Ele teve 2. Teve 2? Teve os artistas pesquisadores, teve 2. Depois, por falta de verba e etc, etc. Pascoal, ele... Eu discordo que é verba. Eu acho que é muito mais Não é verba. Verba a gente tem. Eu tenho 6 milhões e meio de orçamento, pô. Eu tenho 6 milhões e meio de orçamento da cidade. Por que eu não tenho verba? Eu vou aproveitar que o Oswaldo deu um intervalo. Fui o último diretor, um edital que dava R$3.000 sem imposto de renda. Além de dar o material gráfico, banner, iluminação, montador. Você foi diretor do Pascoal quando tinha um Vitor De Wolf como superintendente de cultura. E vou chegar em 1974. Nós não tínhamos uma Bienal, eu sou um pouquinho velho. Comecei em 73, 74, tinha a primeira mostra de artes visuais do estado do Rio de Janeiro, que era feito no clube português. Quem frequentava? Frederico Moraes, com um projeto de slide, Manfredo e outros, que eu não vou lembrar agora, aqui no clube português. Era a primeira mostra de artes visuais do estado do Rio de Janeiro, mas era no estado do Rio de Janeiro. Então era quase uma Bienal, porque lá é Guanabara, né? O Man não fez Bienal. Eu participei dos salões de verão, 1975, participei de outros. Mas nesse porte, o que é a Bienal? Helena, tudo bom? Ah, cadê seu vizinho? Ele foi de passar um telegrama e volta. Ah, então tá. O que é uma Bienal quando foi criada? A Bienal era a vanguarda, é você trazer, né, para o Brasil, para a Bienal de Veneza, para a Bienal não sei de onde, depois foi mudando. O que você pergunta é por que essa vocação de Niterói Porque não precisa chamar Bienal, não, foi tá? Pode desaparecendo. chamar qualquer coisa. Ó, tem o Davi, que é de Niterói, o Wilson é de Niterói, o Badia é de Niterói, o Oswaldo morou em Niterói, eu sou de Luiz, Niterói. e eu não Por que a aceito. gente perdeu a palavra que o Frederico Moraes usava para gravura? A nova verbe da gravura era 78, Museu Dengar. O Museu Dengar centralizou, junto com o Haroldo Barroso, né, da escultura, Ana Letícia Haroldo Barroso, trouxe para Niterói um movimento de arte que nem o Parque Lage conseguia. Luiz, tivemos a galeria da UF década de 80. Galeria da UF, com Mira Chenda, Luiz Sérgio Oliveira. Olha que Mas tradição. o que você pergunta é assim, por que essa verve
ela foi se perdendo. Eu até sei a resposta, não vou dar, mas eu sei a resposta. Badia, Nesses anos todos de Brasil, a única coisa que, de um tempo para cá, da década de 50, foi a Bienal. O Museu de Gravura, o Salão de Curitiba morreu. Os salões de Pernambuco, não existe. Salvador, Rio de Janeiro, os de Niterói. Niterói tinha a Sociedade Fluminense de Belas Artes. O único que restou, que tem verve, é a Bienal. Por isso que ela é tão famosa. Ele provocou. Então vamos lá. Centro Cultural Pascoal Carlos fez uma exposição de máquinas pulsantes. O resto acabou, não existe mais. Era top. Foi meu professor no MAN. Naquele salãozinho de venda do Pascoal tinha as máquinas pulsantes. Eram máquinas de metal e ficava. Aí saía óleo de um lado, a outra tinha. Ou seja, a gente tinha, de verdade, um movimento cultural. O que eu tentei fazer, eu acho que eu tive Maria Dalto, o que a Maria Dalto fazia na Galeria Dalto. Ela trazia o pessoal que pensava naquela época chamado cenáculo, né? Uma coisa mais antiga assim, a gente ficava ouvindo os bravos, Gastão Manuel Henrique, uma porrada de artista famoso no Brasil, morador de Niterói. Agora, aonde isso se perdeu, eu acho que assim, é mais chique morar na Vieira Solta, é mais chique morar não sei aonde do que morar aqui. E você quer falar, eu acho que é isso, o poder público parou de investir não posso fazer aspas, mas na vanguarda que Niterói tinha. Não é que o poder público tenha parado de investir na vanguarda, na verdade. A verdade dos fatos é que o poder público da cultura de Niterói passou a ser gerido por pessoas que desconhecem a cultura. É só isso. Vai lá. Não, olha só. Levantei a bola, vai, corta! Não, porque eu acho que, assim, falando de números e fatos, a Bienal de São Paulo é em São Paulo, porque São Paulo é a capital prática do Brasil, assim, também. 20 milhões, sei lá, aqui é 400 mil pessoas, mano. Sabe, a gente teria que e a gente não é, com todo respeito a gente, né, por mais que todo mundo aqui é muito inteligente, muito educado e tal, a gente não é a elite do Brasil. Sabe, porque numericamente não dá para uma cidade de 400 mil pessoas ser a elite frente a uma cidade de 20 milhões que reúne nordestino, nortista, sulista. Você pega isso, né? Isso aí bota na quantidade. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi isso, eu estava comentando com ela, foi o Darcy Ribeiro, voltando aí, muitos anos. Perguntaram para ele assim, qual seria o país do futuro, né? Porque não tinha aquela história do Brasil. Aí ele, sem titubear, a China. Isso a China, ninguém nem. Ele fala, não, é impossível você não tirar de 1 bilhão de pessoas inteligências ali que vão revolucionar o país. Então, é uma questão de cara evidente. Não, é racional. Mas você falando assim, o eixo Rio São Paulo, que isso aí eu acho um absurdo, falar eixo Rio São Paulo, quando você passa eixo Rio São Paulo, é Macaé, não sei o que, não tá. É cidade do Rio, Guanabara e cidade de São Paulo. Porque aquele perigo de São Paulo também está na América. Mas, dentro de movimento artístico, cultural, o Rio de Janeiro é foda pra caralho. Não tem Bienal. Mas muita coisa surgiu aqui no Rio de Janeiro. Então, o que ele fala assim, por que a gente não tem uma Bienal? É legal, né? Porque a gente falou muito, mas o Rio, ele fez vida. O Rio fez vida de movimentos. Quantos movimentos a gente citou o mais forte aqui, que é o Neo Concreto? Essa história vai ficar constando A geração 80 também foi. Geração Tropicália. Chama-se geração. Aí parece que não, mas assim, Não, a pintura morreu? Quando você fala assim, quando você fala assim a geração 80, você não pode falar mais 90, 2000, 2010, entendeu? Você bota dentro da gavetinha. Eu só quis sair do papo Bienal, você tem razão. Sair do papo, porque é um parâmetro muito frágil. não, porque Bienal. o Renato falou sobre isso. E assim, porque quando a gente. Eu nem concordo com isso do Bienal, mas falo muito mais aqui de processo.
Porque assim, Ele quis fazer a provocação que se a gente for analisar o lugar e o que merece o lugar pelas cabeças pensantes, você pega Santo Amaro da Purificação, que é onde nasceu Caetano e Betânia. É uma cidade que você vai botar a porcentagem absurda de cidadãos de destaque, porque só eles dois têm um destaque absurdo na história da música brasileira. Todo mundo conhece a cidade só por causa dos dois. Conhece de ouvir falar, pelo menos. É, Eu conheço, eu já fui lá. Não, mas nem eu fui. Mas eu conheço por causa dos dois. E nem por isso os festivais de música. E nem por isso os festivais de música são lá, sabe? Eu acho que assim, essa coisa de instituição, salões e tal, é uma quantidade de pessoas envolvidas com a mesma ideia, com o mesmo objetivo, trabalhando juntas, né? Porque aí você tem iluminação, montagem, transporte, blá blá blá, blá, espaço físico, limpeza, visita, acesso para visitar, sabe? A gente vai botar uma coisa aqui, a barca não funciona direito mais. Como é que você vai convencer as pessoas a sair? Como é que você vai? Meia-noite não tem barca mais e o 100 funciona se ele quiser. Como é que faz? Mas aí, Niterói fazia encontro, Niterói encontra Baril, funcionava. Eu vivi aqui, o primeiro encontro que eu vivi aqui foi Niterói encontra Espanha. Amigo, foi maravilhoso. Embora eu não goste da pessoa que faz o processo de encontros, mas foi maravilhoso, porque você trazia, tinha gente que vinha do Rio, dizia que maravilha que é isso aqui. Porque Niterói é isso, Niterói é uma maravilha. Não, isso é. A gente trouxe japoneses agora. Exatamente. O dia de Niterói foi maravilhoso. Eu acho que se a gente trabalhar, o poder público trabalhar o que acontece aqui, vai funcionar. O poder público chama barcos, o poder público chama 1001, chama Rio Ito e diz, ó, vamos trabalhar. Porque a 1001 funciona. Quando quer. Não, tira. O 996 passa durante a madrugada. Quando ele quer. Não, quando ele quer não. Ele tem os Por horários. que o 998 não passa? Porque é o galeão. Então. Não, mas aí Davi, para servir o galeão. a gente tá um Olha o tempo. Então a gente vai fazer o seguinte. Não, por favor. Não, Não. tranquilo. A roda de conversa está animada, mas eu preciso ali, porque senão ninguém Tem vai que assistir encerrar. depois. Agradecer o Oswaldo. Mas ó, tem mais gente assistindo agora na polêmica. tinha dois. Alguém fez pergunta aí. Agora tem 6. Tinha 2, agora tem 6. Mas aí então a gente Alguém fez fica, mas assim, pegar pegar esse tempo agora para o Oswaldo fazer a consideração final, mas tempo livre. E depois a gente continua com a roda de conversa, que senão as pessoas reclamam muito, que fica muito longo e ninguém assiste. Agora eu assisto com a Márcia, bate-papo de 4 horas. Aí eu ouço 1 hora, aí no outro dia mais 1 hora, porque você vê, o papo com o Oswaldo já rendeu muita conversa, até discussão de linha de ônibus. Então o papo tá rico. Não, a gente tinha que pegar essas dias de noite, vindo do Rio pra cá e tal. Mas eu acho que você está com uma exposição, então a dica é assim, você está com uma exposição muito forte, muito visitada. Muito legal. Diz aonde, por favor. Da Galeria Janaína Torres, fica na Barra Funda, em São Paulo. A exposição, a princípio, ficaria até 13 de maio. Mas por conta da premiação, da procura e tal, a galeria vai estender mais um pouco esse prazo, para as pessoas vão poder também se agendar para visitar. Recomendo. Estou, mas recomendo. Tem curadoria de Cadu Gonçalves e discutimos juntos praticamente isso. Ele me apresentou um projeto que tinha na cabeça, quase um tipo de mexer, uma coisinha ou outra que eu pedi, sabe, impecável. Gostei muito que ele se dedicou para fazer isso, sabe aquela coisa assim, jovem curador, dá aquela chance, não faz sim, vem fazer, caiu dentro, assim, muito bom, muito feliz com ele, muito feliz com toda a equipe da galeria, está empenhado em fazer isso, nesse projeto marcante, assim, vai dar um outro olhar. Afinal de contas, ganhamos o Luiz Award 2022, né?
vai ter uma exposição termina em São Paulo, a gente já está preparando tudo para levar para Londres, fazer a exposição lá em outubro. Assim, é outro horizonte, né? Nessa abrir, assim, nunca fiz um individual fora do Brasil. Já participei de coletivos, mas nunca tinha feito um individual. Esse é o primeiro individual fora do Brasil. E, sei lá, é aquilo, eu não estou lá, não, é mais um passo, mais um trabalho, mais uma consolidação. Olha, tá legal, vamos continuar trabalhando. Continuo trabalhando normalmente naquele dia. Meia hora antes de vir pra cá, estava trabalhando, entendeu? O trabalho continua, a gente tem que estar sempre focado no trabalho que a gente faz e não ficar olhando pro vizinho, né? Vai cuidar do seu trabalho, vai cuidar de progredir com ele, de fazer a coisa certa, de crescer, né? Para mim, o mais importante tem sido isso, né? Crescer como pessoas. Acho que a arte me proporciona isso, né? E como diz a Márcia lá dos colegas, depois vai, não sei o quê, né? Você está no mundo, né? Administrativo, executivo é uma coisa de virar a cabeça, né? A gente sabe que o trabalho de bancário é um trabalho complicado, né? Então, e outro universo, e outra colocação no mundo, outra visão. Arte para mim é forma de pensamento. Acho isso bem legal. Com uma professora que eu tive lá na USP, a professora Carmen Aranha, curadora do MAC de São Paulo. E assim, fazer esses encontros, eu acho que são fantásticos. Sabe? Essa coisa de reencontrar o Badia, vocês não sabem, mas Badia e eu estudamos na mesma escola, no mesmo período, verdade. Em Botafogo, né, lá no Rio, né? E não sabíamos, assim, fomos saber sem querer, né? Assim, ó, como é que jogava bolinha de gude mesmo, que eu jogando bolinha de gude, chute e não sabia, não. Ah, pô, cara, não sabia. A gente não tinha na escola, tivemos essa fase, né, na nossa adolescência de tocar em bandas, abrir show, essas coisas. É legal que tem esse convívio, o Sheik que era de uma banda, a tia que tocou também, então a gente se reencontra, faz umas apresentações muito doidas. Eu tenho o prazer de ser o caçula na banda. Coisa rara, né? Eu sou o caçula na banda, né? Então é muito legal poder fazer isso. Essas coisas não têm preço. E a arte tem me proporcionado isso. Uma vez perguntaram para minha mulher, a Márcia, aqui, como é que é essa vida de ficar assim? Aí ela respondeu algo que eu acho. Ela virou para a pessoa e disse: olha, minha vida com o Oswaldo é tudo, menos monótona. Né? Porque a gente está sempre recebendo os amigos, sabe? Tava passando tomar um café, vamos para não sei para onde, sabe? Isso aí não tem preço, gente. A gente poder conviver com pessoas super interessantes, criativas e criadoras. Né? E é como eu falei, cara, ela explica tudo. É produção. Certo, né? Claro que às vezes eu olho e vou dizer, pô, isso talvez não chega a lugar nenhum, mas quem diria, né? Aquilo lá hoje ninguém ia comprar. Você imagina, né? Então, você não sabe, o mundo dá umas voltas muitas coisas, as coisas se modificam de uma hora para outra, né? Os pensamentos. A gente passou isso agora, esses últimos anos. Né? Então, está tudo aberto. Eu convido todo mundo a ir ver essas exposições. Dia 29 agora, sábado, né? Sábado agora está abrindo a exposição do Jorge Pupim, dos Correios, com curadoria minha. Mais algumas coisas aí que eu estou esquecendo de falar. Bom, tem outras curadorias, outras coisas. Dia 18, não, dia 13 de maio, sábado, né? Sábado, participando de uma coletiva que vai acontecer na Casa França Brasil, curadoria do Marcos Londra. Dia 18 tem alguma coisa também, eu não vou lembrar de tudo. Então tem uns acontecimentos aí, quem quiser me acompanha no Instagram, Oswaldo Carvalho Artes Visuais. Estou sempre colocando as coisas lá. Não sou muito frequentador no Facebook menos ainda, mas tento atualizar lá.
Não sei se eu vou ver tua exposição em São Paulo, mas em Londres é Rapaz, ótimo. Já tem uns amigos que eu já fiz contato, tá em Londres aí. Vamos dar uma mais força. fácil, mais fácil. Mais fácil, né? Mais fácil vir em Londres do que aqui em São Paulo. Já tô indo embora, né? Ah, é? Bom, essa é uma outra praia. É isso, gente. A ideia do Insurgente, a ideia do Insurgente é trazer os artistas, os amigos de várias áreas, não só das artes visuais, para a gente bater um papo, é uma resenha mesmo, não tem nada programado, vai surgindo. Hoje foi legal porque a interação, né, do pessoal que está aqui foi bastante positiva e a gente deixa gravado lá, publicado, e depois eu vou baixar e boto também no meu canal do YouTube. Mas é a gente fazendo insurgência, porque está muito institucional. E aqui é um sebo. O Renato está pegando essa bandeira de motivar de novo a Eu sou Cantareira. ceboso? Você quer dizer que eu sou ceboso? É o presidente da República Livre da Cantareira. Presidente não. Presidente não. Que é uma coisa alternativa. Tem a instituição, já comentou aqui, mas Niterói é muito rica mesmo, para quem estuda, desde o Antônio Parreiras, o Pansete já esteve por aqui, o Milton da Costa. Eu vou lembrar de vários outros grandes artistas, mas as publicações que eu falava, elas não vão acontecendo. O Luiz Sérgio tinha intenção, Luiz Sérgio Oliveira, nosso grande colega, de fazer cadernos de artistas, para pegar você, e publicar, mas só que a gente não consegue a sensibilidade do investimento para fazer. Então, nós, aqui o AAA, né, Movimento Anarquista, aqui, independente, autônomo, vai criando isso. E agradecer ao Oswaldo. Muita gente ficava falando, hoje o Oswaldo vai falar, é legal, porque a gente vai tendo, né, a fala, além do texto, vai tendo a fala. E é espontâneo, aqui ninguém programou nada. Eu já falei pra caramba, o Davi quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, porque já estava quase no tempo aqui. Obrigado, Oswaldo. Mas que eu